Sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu pesquisando sobre essa questão da ufologia, muita gente acredita que certas coisas vieram parar aqui pelos ETs. Sim. A história das pirâmides, por exemplo. Ainda acreditam, né? Acreditam, etc. O lance da gente ser um experimento biológico, né? Sim, a gente ser meio que uma mistura da raça alienígena com os animais que resultaram na gente. E tem gente que acredita, inclusive, que certas doenças existem, porque, enfim, como a gente vive num ambiente diferente da atmosfera e tal, e a gente tem certas características que vêm, pode ter sido, de repente, transmitidos pelos alienígenas, certos vírus, certas bactérias, não sei. Doenças vieram por causa dos alienígenas e certos problemas da humanidade também podem ser, inclusive, dessa mutação entre animais e alienígenas e cruzamento, etc. né? Cruzamento das espécies. O que vocês levam a sério nesse caso? Por exemplo, isso aqui pode ter uma explicação, já tem uma explicação para essas coisas? Ou as pessoas estão colocando alienígena porque não sabem realmente se tem uma explicação para isso? Pode ser igual tem a galera que fala que tem o deus das lacunas, né? Pode ter os alienígenas das lacunas, onde você não tem explicação, você coloca ali. Cara, eu particularmente, eu não sou o cara que acredita... Não, eu não tô inventando, nessa... não. Eu sei, é verdade, claro, isso aí, né? Eu sei, lógico que tem. Claro que tem. Tem gente que pensa... Só que eu não acredito em nada disso, da gente ter sido um experimento. A pirâmide, eu acho que a gente não foi colocado aqui por alienígena. O lance desses seres lá, os primeiros, né? Anunnakis, aquela coisa toda. Tem essa linha, né? Tem essa linha. Os Anunnakis são os primeiros. Foram os primeiros que vieram. Os Nephilim são gigantes. Porque é o seguinte, né? Tem várias... A ufologia, né? Até o pessoal entender, ela tem várias vertentes, né? Vamos dizer assim. Tem a ufologia mais... Ufologia mística, né? O Rony me corrige se eu estiver falando besteira aqui. Tem a ufologia mais mística da parada. Tem a ufologia ligada eram os deuses astronautas, aos alienígenas do passado, e não sei o quê. Tem a ufologia mais de casos, de pesquisar e tudo. Então, assim, eu acho que a ufologia tem várias dessas vertentes, não é, Rony? A ufologia virou uma crença, né? Inclusive, esse nome ufologia, eu acho que tinha que dar lugar a uma outra coisa, né? Com a participação das pessoas que há muito tempo ajudam no assunto, mas tinha que virar uma outra coisa. O mundo evoluiu, né? Porque virou um sistema de crença. Então, você tem, como o Sacani falou, né? Você tem pessoal que acredita mais em extraterrestre, pessoal que acredita mais na Bíblia, etc. E não pode ser tratado assim, né? Eu particularmente tenho a minha opinião, mas eu sou muito claro em falar, olha, eu não sei o que é isso, não sei o que é esse fenômeno, pode ser tudo, eu tenho as hipóteses mais prováveis, mas a gente tem que ser muito honesto e justo para falar que ninguém sabe, ninguém é dono da verdade. Tem gente que fala, não, é 100% que é ET. Como é que o cara sabe? Tem placa lá na nave, made in Marte, made in Alpha Centauri, não tem como, entendeu? Então, não pode virar uma crença. Eu posso ter uma hipótese. Olha, eu acho que pode ser uma hipótese baseada em ciência, ou baseada na minha religião, ou baseada no que for. Isso aqui é mais provável. Então, acho que essa crença, e inclusive o que o Sacani falou, né? Esses grupos da ufologia, um não fala com o outro. Exato. Porque o cara que acredita que é ET não conversa com o cara que acredita que é algo místico, que não fala com o cara que acredita que é pé grande, que não fala com o cara que acredita que é espírito. Isso, para mim, é o grande erro, e é por isso que esse assunto não evoluiu ao longo do tempo. As pessoas têm que todas sentar numa mesa e cada um dá sua percepção, a gente vê o que faz sentido ou não e junta para montar uma história, pega os dados e não deformar o dado para caber na minha hipótese, entendeu? O pé grande seria uma espécie de Nephilim? O pé grande seria... aí tem vertente de pé grande, né? Antes pensava-se que o pé grande seria uma criatura que estava escondida aí, biológica, uma criatura igual a outros animais, que vivia escondida. O gorila foi assim, né? Muita ciência, ela não acreditava que o gorila existia. No Ocidente, o pessoal achava que era um mito ali, o pessoal aqui. E aí, quando começaram as viagens para a África, eles falaram, não, pô, realmente o gorila existe, né? Pra você ver o nível que era antigamente. Encontrar, né? Uhum. Legal, não sabia não. E muito tempo o pessoal achou que o gorila era um tipo de um pé grande. Então, assim, o pessoal acha que o pé grande é alguma coisa dessa. Só que, assim, cara, o mundo já evoluiu, todo mundo viaja para tudo quanto é lugar, já fez pesquisa na Terra inteira, até na Antártica. Eu acho muito difícil uma criatura dessa estar escondida por aí. Hoje a hipótese que estão... Sim, fala. Não, pode falar, desculpa. Hoje a hipótese mais provável, inclusive, há amostras de pelo que foram feitas em laboratórios importantes e falaram que, olha...
esse pelo aqui não é compatível com nenhum animal existente, hoje acham-se que o pé grande é uma criatura que está vindo de uma outra realidade, que seria o chamado criptídeos, né? Não vindo de um local físico, mas de um local não físico. Um fenômeno não físico, como um fenômeno quântico, por exemplo. Claro que o fenômeno quântico é partícula, não é algo macroscópico, mas o pessoal, uma das hipóteses é que poderia ser um fenômeno desse tipo. Algo vindo de uma realidade não local, não física, mas se materializando aqui. Por quê? Muitos policiais, isso acontece nesses casos muito em reservas indígenas americanas, lá eles têm os Rangers, né? Os Rangers é o seguinte, você tem um indígena, você pega esse indígena, treina, o governo paga ele, dá carro, dá viatura, dá uniforme, treina o cara e paga o cara, e o cara vai patrulhar a área indígena. E são os Rangers. Tem muitos casos desses Rangers em que eles encontraram essa criatura e a criatura desapareceu, virou uma luz e foi embora. E aí a pegada sumiu, o bicho andou só até metade e depois não tinha mais pegada. Então, tem essas hipóteses também relacionadas ao que seria o pé grande. Hoje há um movimento no sentido de que esse pé grande seria essa criatura interdimensional que chamaria, uma criatura que vive numa realidade não física. Você acha que, por exemplo, essa questão, não das pirâmides, mas, por exemplo, do planeta, ter certas doenças, certos vírus, etc., podem ter sido ou jogados aqui, ou desencadeados aqui, isso daí não? Aí depende da explicação da origem desses seres. Eu acho que há duas grandes origens que podem estar acontecendo. Há uma origem que falam que tem muito fenômeno saindo do mar, essas naves, essas luzes saem do mar, dos oceanos e dos rios, tá? E o nosso fundo do mar ele é muito pouco mapeado, a gente conhece muito mais o espaço do que o fundo do mar, né? Hoje já está em 25%, tem um número aí baixo, né, de mapeamento de fundo de mar. Sim. E os deputados estão dizendo que já encontraram que há 6 bases no mar. O deputado Tim Burchett, por exemplo, fala isso, que recebeu um briefing do governo, falando, tem 6 bases no mar, os caras estão saindo de lá. E já estão discutindo, inclusive já teve podcast de autoridade, diretora da NSF, National Science Foundation, que é quem era diretora que financiava todos os programas científicos dos Estados Unidos, ela falando, isso eu tive informações que é real, essas bases, e a gente tem que começar a discutir agora, lá na frente, como é que a gente vai tratar esses caras que estão no fundo do mar. Vai atacar, vai apertar a mão, vai fazer o quê? Então já chegou nesse nível a conversa. E que é a Ana Brad Staves, né? O pessoal depois coloca no Google para ver o podcast dela. Então, chegou nesse nível, isso pode estar acontecendo, seres físicos ali, sei lá de onde, ou o próprio governo criou base no mar, sabe-se lá quem está no fundo do mar, em bases subterrâneas, no fundo do mar. Ou os Atlantes falam que sobreviveram, né? Teve um cataclisma na Terra, os Atlantes sobreviveram, os caras estão lá no fundo do mar. Então são essas hipóteses. Mas há uma outra hipótese dessas luzes, esses órbits que aparecem e que viram qualquer coisa. Vira chupacabra, vira pé grande, vira nave, vira Grey. Que muitos chamam de fenômeno interdimensional, que vem numa neve. Inclusive o filme do Spielberg vai abordar isso, que estreia agora dia 11 de junho. O dia D, o dia da revelação, o dia do disclosure. Vai falar sobre essa questão dessa... Sim, tá chegando aí. Peraí, dia 11 é o dia da estreia da Copa. Olha só. Porra. Porque é a quinta-feira, né? Vem o filme aí mais um filme do Spielberg relacionado a alienígena, né? Que é legal, né? É legal. Então, cara, ele vai abordar essa questão, abordar a questão religiosa, né? Sim. Porque muitas pessoas vão orar e ver essas luzes chegando, falam que são anjos. Ele vai dar uma ridicularizada, você tá querendo dizer? Nada. Não, ele tá dando entrevista aí falando que ele falou, né, que tem mais verdade do que ficção no filme. Isso, Akane. Então teremos novidade. Teremos novidade. Revelação não é só no título, então. Tem um pessoal falando que vai ter um novo pacote de liberação junto com o filme também, né? Não estão falando isso? Você vê, né, cara? O Spielberg vai lançar um filme bem no ano que o Trump vai revelar um negócio? Porra, é muita coincidência junto. Eu já falei quanta coincidência eu falei aqui hoje, né? É muita. E essa é mais uma. Então, assim, cara, você acha que... E assim, o Spielberg, se você lembrar em Contatos Imediatos de Terceiro Grau, era 77, tá? O filme do Spielberg, o Alan Hynek estava lá. O Alan Hynek era o diretor era civil, a parte civil, um dos chefes civis ali, astrônomo, do programa Livro Azul, né? De pesquisa desses fenômenos. Famosíssimo. E ele aparece no filme. Então, assim, claro, aquilo para mim é mais do que evidente que o Spielberg tem contato com o governo, né? E certamente o governo, se eu fosse o governo, né? Fazer um exercício aqui, se eu fosse a inteligência do governo, eu adoraria usar filmes e séries para preparar a população. Claro. Então, para mim, isso pode ter um respaldo, né? Mas então o filme não vai ser para ridicularizar a ufologia. Não, acho que não, cara.
Mas nenhum filme que o Spielberg fez sobre alienígena foi pra ridicularizar. Desde o ET, o primeirinho lá, o ET não foi pra ridicularizar. Se você vê o filme ET, ele tem muitas coisas que se você ler relatos, né, se encaixa muito em relatos de pessoas, né, do mesmo jeito. Depois o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, cara, que é um filmaço, pra quem nunca viu aí, ó, veja. Contatos Imediatos de Terceiro Grau é sensacional. Tem esse cara aí, esse pesquisador que é real, entendeu? E ele vai lá pra decifrar, né, o a musiquinha lá que os alienígenas tocam. Cara, filmaço, sensacional. Qual outro que ele fez de Alien também? Ele fez o ET, né, que era pra retratar um ET bonzinho. É. E depois ele fez o contrário, ele fez Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Era pra retratar a dominação, né? Ele pegou lá a história do Orson Welles e transformou em filme, que é demais também, entendeu? Que é uma baita uma história que foi lida numa rádio em Nova Jersey, né, lá no Dia das Bruxas, para assustar a população, né? E controle, né? Controle da população. O cara faz isso e vê o que acontece. Aconteceu que todo mundo saiu na rua desesperado, entendeu? Só não pode deixar a Netflix fechar com ele, que aí o próximo filme vai ser um ET não binário. Não. Não vai ser nem Grey. nem nada disso. Nem nada disso, exatamente. Exatamente. Mas eu acho que você tá empolgado pra ver, né, Rony? Vai ser um filmaço, com certeza, um segredo enorme em relação a esse filme. Eu acho que muita gente na ufologia não vai gostar desse filme, tá? Porque ele vai mostrar uma concepção onde ele vai falar sobre, por exemplo, possessão demoníaca, ele vai falar sobre poltergeist, ele vai fazer conceitos ali que ligam com a religião, tá? Entendi. E muita gente na ufologia não gosta dessa ligação. Ele vai para essa linha, então. Tem essa crença de que precisam ser necessariamente fenômenos que são tecnológicos vindo de outro planeta. Por conta dessa crença que eu falei. Então o pessoal que está nessa crença não vai gostar desse filme, provavelmente. Assim, ele vai comentar toda essa questão para mim, da questão de hipóteses que pode estar acontecendo. Não sei se ele vai mostrar uma hipótese. Para mim, ele não vai nessa linha de falar que uma hipótese é provada e etc., mas ele vai explorar questão religiosa, ele mostra freiras no trailer, né? Então ele vai mostrar também essas outras questões do fenômeno e talvez deixe aberto, né? De onde é que estão vindo esses seres, talvez deixe aberto para o público decidir com as coisas que ele vai mostrar, né?